Olá, hoje estarei mostrando a vocês alguns métodos de estudo, alguns deles eu até uso. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que são métodos de estudo. Os métodos de estudo são métodos, técnicas que normalmente utilizamos para conseguir focar mais no que queremos aprender ou apresentar até mesmo. Uma coisa que eu quero dizer a vocês: muita gente acha que métodos de estudo são métodos para decorar o assunto, mas decorar não é aprender, nem mesmo entender. O primeiro método de estudo que eu queria falar aqui é o método de grifar. O método de grifar, ele é muito bom, só que ele tem uma margem de erro muito grande, pois o método de grifar é você encontrar as palavras-chave, as frases que mais interessam, as frases que mais combinam com o assunto, que mais resumem o texto e grifá-las para organizar mais o seu estudo. Eles não são um método de focar, é uma técnica de organizar. E a margem de erro é muito grande, pois o grifar são tipo uma frase, duas palavras, mas muita gente grifa coisas como um parágrafo inteiro. E isso tira o sentido de grifar, porque ao invés de você organizar, você só está gastando tinta da sua caneta marca-texto. Isso deixa um pouco difícil na hora de aprender, pois não melhora em nada. E por isso, um método de aperfeiçoação do grifar que eu uso é o método de circular a palavra, destacar a palavra e fazer uma flecha para onde ela se combina pro assunto, entendeu? Se for uma palavra difícil, mas que tem muito significado, uma flecha e escreva o significado. Se for uma palavra que resume bastante o assunto, eu coloco uma flechinha pro texto em cima ou pro texto embaixo. E isso ajuda bastante, pois organiza mais o texto e diminui a margem de erro. Agora, uma técnica para você conseguir focar no assunto. Uma técnica que eu uso bastante, muita gente vai achar ela meio esquisita, mas é ouvir música enquanto estuda. Pois quando você ouve música, você não dispersa pra música e tal. Quer dizer, depende da música. Eu queria dizer que o bom para estudar seria escutar um gênero musical chamado lo-fi. O lo-fi é um ritmo repetitivo e muito lento, com batidas leves, nada muito ativo, muito vivo, essas coisas, nada muito barulhento. Ele é lento, pois a partir do momento que você entende que o negócio é repetitivo, que o lo-fi é repetitivo, você não presta mais atenção no lo-fi, porque sabe que não terá variação. Então você escuta, ele tira o que tem ao redor, tira todos os barulhos ao redor, você não escuta carro passando na rua, não escuta cachorro latindo, tudo que você escuta é a música, e como ela é repetitiva, você não presta atenção na música, você presta atenção no seu assunto, você estuda melhor. Um outro tipo de estudo, de método de estudo, esse aí não é para focar, mas é a releitura. A releitura ela é muito importante, pois quanto mais você relê, mais você entende. Não é ler um texto, você já entendeu. Você tem que ler, reler de novo. Você tem que reler várias vezes para você conseguir entender cada palavra, pois o texto não é baseado de uma pessoa falando do assunto de forma leve, como uma redação do quarto ano, em que a criança ainda está aprendendo a fazer uma redação, ela só escreve tudo que tem que falar, acabou. Pois nesse tipo de redação, as palavras são só para complementar linha, só para encher linha, só para deixar uma palavra mais destacada. Mas na releitura, o texto feito para estudo, cada palavra tem sua importância no texto. Cada palavra faz o texto ter mais informações e não só complementar linhas. Então é muito importante que você obtenha todas essas informações, pois isso ajuda. É um método que eu também uso para apresentações. Eu leio e releio, pois isso ajuda meu cérebro a entender melhor e a conseguir explicar melhor. Um outro método eu chamo de sumarizar, porque é meio que você faz um sumário com todos os assuntos, entendeu? Você pega tópicos e coloca tudo que você entendeu, tudo que você achou importante do texto. É quase um grifar. Só que naquele
Só que um complemento desse método de estudo é você pegar tudo que você pegou, todos os tópicos, e tentar fazer um texto em cima deles, entendeu? Pois isso demonstra que você realmente entendeu o que você estava lendo, o que você estava prestando atenção ou tentando. Outro método que eu uso, dessa vez outro método de focar, desculpa, tá todo desorganizado. O método de focar, outro método de focar que eu uso, é o método do escuro. Pois se tem muita luz, você foca em outras coisas, se dispersa, porque você consegue ver muita coisa. Então, se precisa de um caderno, você deixa a iluminação, deixa uma lanterninha ali do lado, uma luminária, para iluminar só o que você precisa. Pois se você iluminar coisas demais, vai dispersar, você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro, vai ver as coisas, vai olhar, olha que incrível, vai dispersar, vai perder a linha de raciocínio. E isso atrasa bastante o método de aprendizagem em casa. Lembrando que tudo isso aqui é em casa. Outro método de focar que eu possuo é fechar o quarto, não deixar nenhum tipo de movimentação. Esse aqui muita gente conhece, é muito simples. É você chegar, tá estudando, fica no seu canto, no seu quarto e não fica muito se movimentando muito, não fica deixando muitas pessoas se movimentarem. Espere ficar sozinho em casa, que ajuda bastante. Isso ajuda bastante, pois não tem nada para te dispersar, não tem ninguém para falar com você, não tem nada para você prestar atenção, além do que você tem que prestar atenção. Agora, um método de apresentação. Um método de apresentação que eu uso bastante é sempre olhar em direção ao centro da sala, nunca para um aluno específico, nunca para os professores, olhe sempre para o centro da sala. Esse não é um método de estudo, é um método de apresentação, mas ele é muito útil, por isso que eu quis colocar ele aqui. A partir de agora só terá um método de apresentação. Eu coloquei ele aqui, pois ele ajuda bastante a controlar o seu nervosismo. E outra coisa, o slide é para ser utilizado. O slide está ali, não é para deixar tudo mais bonito, não é para deixar mais informação. De certa forma mas você tem que utilizá-lo também. Se é um mapa, mostre no mapa. Se é uma imagem, mostre o porquê da imagem tá ali, a utilidade da imagem. E nunca coloque mais de 3 linhas no texto. 3 linhas é o bastante. Se for um negócio muito complexo, coloca 3 linhas e você explica mais depois. Porque se alguém tiver que ler, fica mais interessante, ninguém vai pegar a informação que você precisa passar. É melhor ouvirem você, pois ninguém vai simplesmente deixar de ouvir. Eles vão ter que ouvir, primeiro porque eles precisam de nota e segundo porque eles precisam complementar o assunto deles de vez em quando, essas coisas. Outra coisa, no Word ou até mesmo no PowerPoint tem uma opção que é colocar comentários. Esses comentários não aparecem na hora de apresentar o trabalho, por isso que é muito bom, que aí você não precisa ficar com aquela colinha na mão que você lê, essas coisas. Você deixa ali, aí você bate o olho, lê um pouco, começa a falar. É muito bom isso para quem fica com o computador tipo perto, que consiga olhar no computador. E não fique olhando muito para sua colinha, não fique lendo bastante. Você bate o olho, lê o que você precisa e fala. Se perder, aí você dá uma enrolada, fala sobre algo que você tá lembrando, lê ali, pegou, volta ao assunto. Outro método de apresentação é não movimentar muito os braços e nem sair andando bastante. Você usa isso apenas para apresentar o slide. Isso ajuda bastante na hora de apresentar o slide. Não mexa muito as mãos, não mexa muito o braço, não fique olhando para todos os lugares, olhe sempre no meio, como eu disse anteriormente. Fique sempre passando aquele ar de nem o nervosismo. Fique calmo, respire bastante. No intervalo entre as frases você precisa respirar para tirar todo o nervosismo. Isso ajuda bastante. Eu uso isso. Outro método é sempre se basear naquilo que a pessoa que apresentou antes de você falou. Se você for o primeiro a apresentar, se esforce bastante para eles poderem complementar tudo que você disse, pois um complemento é o que ajuda. Isso dá muita nota, pois quando você complementa a frase de normalmente os professores ou júris, dependendo de onde você vai apresentar, diretores, etc., eles vão ver que vocês sabem um assunto um do outro, mesmo que não saibam. Vocês
pega antes, discute o assunto, eles falam um pouco do que você pode complementar, eles deixam de falar aquilo e você complementa, pois isso vai parecer que você entendeu mais de tudo que você está preparado. Nunca chega, fala, olha, eu tô preparado aqui, fingir. Não, você não pode mentir também. Você tem que estar preparado, só que não precisa saber de toda a fala. A não ser que alguém fale que vai faltar. Uma coisa, em dias de apresentação, por favor, digam se vão falar. Se vão faltar, quer dizer. Se for, por favor, falem se vão faltar, não faltem, se esforcem ao máximo. Se estiverem doentes e não tiver como ir, usa alguma outra coisa, filma você falando e manda para seus amigos colocarem no trabalho, no slide, para eles verem que você realmente sabe, pois faltar prejudica muito os seus companheiros e você, e isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado dos métodos de estudo e de apresentação. Esse foi meu vídeo. Os responsáveis por esse vídeo foi eu, João Pedro Dionísio Santos, número 18, da sala do 8º ano, e Gustavo Monberg, número 15, da sala do 8º ano. Ambos somos do 8º ano A. Esse foi o nosso vídeo dedicado às aulas de inglês. E é por aqui que ficamos. Tchau.